Deuteronômio 31:1. Eu uso a revista e atualizada, versão da Bíblia RA. 31:1 a seguir. Nos diz assim: Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, e Ele destruirá essas nações diante de ti. E tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Sihon e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede forte e corajoso, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, olhamos para a história deste lugar, desta igreja, 30 anos, nós podemos encontrar semelhanças. Eu sempre gosto de olhar a Bíblia como um manual de instrução. Eu gosto muito da palavra instrução. E a gente olha o texto, lê o texto e aprende lições para aplicar na nossa vida. E eu fiquei feliz que ali na entrada um irmão veio: a paz do Senhor, pastor. Está embrulhado na expectativa? Eu falei: opa, está assistindo os cultos lá da sede, em Campo Largo, né? Quem não sabe o que é embrulhar na expectativa tem que acessar aí as redes sociais da igreja e assistir um culto lá, para saber este segredo, esta instrução. Mas Moisés aqui está ensinando que há um tempo determinado para tudo. Que é um tempo de ver o mar se abrir, que é um tempo de ver as águas amargas serem saradas, que é um tempo de provar da sombra da nuvem no calor escaldante do deserto, que é tempo de tirar proveito do calor da coluna de fogo, de comer maná, de provar da proteção divina. Moisés estava dizendo: eu não posso mais. Mas quando ele diz eu não posso, uma história já havia sido construída. 40 anos de história. E muitas vezes nós estamos olhando para a nossa história, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa trajetória. Devemos olhar. A palavra do Senhor diz: lembrai-vos das coisas passadas. O passado nos traz lições valiosas, nos traz lições importantes. O deserto trouxe lições maravilhosas. O povo saiu do Egito com muitas riquezas. O povo viu o mar vermelho se abrir. O povo reclamou de água, a água brotou da rocha. O povo queria água, 3 dias caminhando pelo deserto, não tinha, encontraram águas que não davam para beber, e o Senhor sarou as águas. Tudo isso são coisas maravilhosas. E nós temos passado por este tempo. Nós temos vivido coisas maravilhosas. Não lembrava deste detalhe, mas o presbítero Francisco, 30 anos aqui, se converteu, foi batizado, está. Ele poderia, se dessemos a oportunidade
de contar um testemunho, 30 testemunhos apenas, né? Um por ano. Ele poderia contar tantos testemunhos de pessoas que ele viu pessoas curadas, de casamentos restaurados, de famílias restauradas, de pessoas que foram livres de vícios, livres de possessão ou opressão maligna. Existe uma história, e quando Moisés diz, olha, eu já tenho 120 anos, ele está dizendo, tem uma história aí. Então nós olhamos e aprendemos. Ele está dizendo, existe um tempo determinado para essas coisas. Mas Moisés também está ensinando que não podemos amar mais as lembranças do deserto do que as promessas maravilhosas de conquistas. A gente se apega muito às coisas que Deus fez na nossa vida. A gente se apega àquilo que Deus realiza por nós, e muitas vezes nós estamos tão apegados que nós esquecemos de olhar para o futuro, de olhar para a frente e de lembrar das promessas maravilhosas que Deus diz. Moisés estava dizendo, olha, eu tenho 120 anos, já não posso ir além. O Senhor disse que eu não poderei entrar na terra. Então cada um siga o seu caminho, cada um pegue um destino, quem quiser voltar para o Egito, volte, quem quiser... Não, ele está dizendo, existe algo a ser feito ainda. Então nós olhamos para o passado é bom, o passado é maravilhoso, o Senhor fez coisas gloriosas, mas Moisés está ensinando que não podemos amar mais as coisas que já passaram, do que as coisas que ainda precisamos conquistar. Eu não conheço muita gente que está aqui, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui têm promessas maravilhosas para a sua vida. Você não veio por vir aqui nesta noite, você não veio porque é uma data festiva, você não veio porque recebeu um convite, você veio porque o Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui, para fazer você saber, ou fazer você se lembrar, existem promessas maravilhosas para a sua vida. Moisés também está ensinando que há um novo tempo de empunhar a espada. É interessante que quando o povo está caminhando com Moisés, o povo não precisava fazer nada, o povo só pedia ou murmurava. Queremos água, Deus mandava água. Queremos carne, Deus mandava carne. Queremos proteção, o Senhor mandava proteção. E muitas vezes nós estamos acostumados que Deus vem e faz tudo por nós. E como diz o hino nacional, a gente fica deitado eternamente em berço esplêndido, dizendo, Deus vai fazer alguma coisa por mim. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que é tempo de empunhar a espada. Tem coisas ainda a serem conquistadas. É interessante como o ser humano é capaz de se adaptar à condição que vive. As coisas se tornam normais rapidamente na nossa vida. Estava bom caminhar no deserto, a sandália não se desgastava, a roupa não acabava. Mas agora Moisés está dizendo, vocês precisam atravessar o Rio Jordão. O tempo do deserto já passou. O tempo da água da rocha. O tempo das codornizes. O tempo de sarar as águas amargas. O tempo de abrir o mar vermelho já passou. Mas está chegando um tempo maravilhoso. Vocês irão empunhar a espada. E vocês vão conquistar, aleluia, nações. Vocês vão habitar casas que não construíram, cidades que não edificaram. Vocês irão comer de frutos de pomares que vocês não plantaram. Vocês irão colher da onde vocês não semearam. Moisés está
nos dando este direcionamento. Assim como ele estava falando para o povo, a voz dele ecoa em 2024 para mim e para a sua vida. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Não se esqueça de onde Deus te tirou, não esqueça das bênçãos, não esqueça das curas, mas existe mais ainda para a sua vida. Existe mais. E como é que nós vamos fazer isto? Moisés está ensinando. Deus é maravilhoso justamente por isso. Deus, ele não nos chama. Sabe o modo brasileiro de ser consumista? Está andando na cidade e vê um vaso. Ai, que vaso bonito, eu vou comprar. Não sei onde vou colocar, não sei para que vou usar, mas é bonito, eu vou comprar. Eu vou levar em casa, coloco num canto, depois eu descubro o que faço com ele. Deus não trabalha assim. Quando Deus nos chama, Ele já tem algo estabelecido para a nossa vida. Ele sabe aonde vai te colocar, Ele sabe o que Ele vai colocar em você, como Ele vai te completar, Ele já sabe aonde, de que maneira Ele vai te usar, os dons que Ele vai conceder na sua vida. Deus não te chamou por chamar, Deus não te chamou para ficar quietinho num canto. Deus tem algo através da sua vida. Muito mais do que para a sua vida, Deus tem algo através da sua vida. Mas sabe que os desafios nos deixam muitas vezes inseguros. Estava tão bom caminhar com Moisés. Estava tão bom sabendo que a gente reclamava e Deus fazia alguma coisa por nós. Muitas vezes a gente acostuma, já está bom aqui. Esse cargo que Deus me deu. Este dom que Deus me deu, esta posição que Ele me deu, Deus tem mais para a nossa vida. Ele é aquele que faz infinitamente mais. Muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas Moisés vai dar algumas instruções que nós podemos aplicar na nossa vida, para que a gente possa ir e conquistar em o nome do Senhor Jesus. Então Moisés está ensinando. Ele diz assim: o Senhor teu Deus passará diante de ti. Quando nós somos desafiados a avançarmos, quando nós somos desafiados a conquistarmos mais, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para a nossa vida, é olhar para a nossa condição. Mas eu não posso. Eu não consigo. Eu falo isso por exemplo próprio. Tem pessoa que não acredita, mas a Andréia conviveu comigo a infância, a adolescência, a juventude. Eu sou tímido. Se eu estou falando aqui, é só a graça do Senhor por mim. Eu já estava desmaiado, já de vergonha, né? Não atendia nem telefone. Fica vermelho por qualquer coisa, né? Na escola eu sempre pagava por aquilo que eu não fazia. Fazia uma bagunça e quem que ficava vermelho? O Hudson. Hudson, está fazendo bagunça? Não, mas por que você está vermelho? Porque eu fico. Então nós somos atraídos, nós somos sugestionados a olharmos para a nossa força. Deus prometeu restaurar o casamento, Deus prometeu restaurar a família, Deus prometeu tirar o filho das drogas, Deus prometeu libertar o esposo da bebida, Deus prometeu virar o cativeiro financeiro, mas eu olho e não tem mais do que sair aqui, não tem mais o que fazer, eu já passei do meu limite. A palavra do Senhor está dizendo: o Senhor teu Deus passará diante de ti. O Senhor teu Deus passará diante de ti. É interessante que, se nós não estivermos com o Senhor na frente, a nossa visão vai ser do nosso inimigo, vai ser do nosso desafio. Mas com o Senhor Deus na nossa frente, nós estaremos enxergando primeiro o nosso Deus. Ele está aqui. Ele está diante de mim. Por isso eu e você precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, desenvolver a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, para que a gente não fique se achando que estamos sozinhos na nossa caminhada.
A coisa mais comum que a gente ouve é crente dizendo: eu estou sozinho nessa. Deus me abandonou. O Senhor teu Deus vai adiante de ti. Não temam. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Aleluia. E Ele destruirá as nações diante de ti. É interessante que a atuação divina e a cooperação humana trabalham juntos. Tem os dois extremos que são perigosos. Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe do que eu necessito, Deus conhece a minha dor, Deus conhece, Ele vai fazer alguma coisa por mim. Tem gente que não move uma palha. Estava pensando: Deus vai fazer alguma coisa por mim. Deus vai se mover alguma hora ou outra. Já passaram-se 2, 3, 4 anos e a pessoa está: não, Deus vai fazer alguma coisa por mim. Eu lembro lá no interior de São Paulo, o pastor Joésio conheceu o Ribeirão Preto. Tinha um conhecido lá, uma vez veio uma palavra profética para ele dizendo: o Senhor, naquele tempo era difícil conseguir um instrumento, né? Antes dos anos 90, né? Coisa difícil. Deus vai dar um teclado para você. Até hoje ele não tem um teclado, porque ele está achando que de manhã cedo vai bater na porta, Deus chegando com um teclado no braço. Está aqui o teclado. Deus falou assim: eu vou te dar um teclado, porque dá condição para ele, né? Um piano, vou dar condição para você. Agora existe o outro extremo de pessoas que querem trabalhar apenas com a sua própria força. Não oram, não buscam a direção de Deus, não buscam a vontade do Senhor, não consultam para saber o que Deus quer da sua vida, e vão fazendo, e vão indo, e a situação vai piorando. Aqui ele está dizendo: o Senhor teu Deus passará diante de ti, e é Ele quem vai destruir os inimigos. Certa feita, um pregador falou assim: pastor, pode me levar em tal cidade para... eu vou pregar lá e não tenho como ir. Não, vamos lá. Dava 1 hora de viagem mais ou menos. E na ida, o pregador todo empolgado contando para mim: sabe, pastor, eu vou pregar sobre a muralha de Jericó. Sabe por que caiu? Porque naquela região deu uma praga de formiga, e as formigas foram comendo por baixo da terra, e daí a hora que o povo começou a pisar, aquilo ali afundou e caiu as muralhas. Falei: vamos parar a conversa aqui. Se você for pregar isso aí lá, eu faço a volta aqui, você fica no acostamento, vai a pé, ou você volta comigo. Foi Deus quem derrubou as muralhas. Moisés estava dizendo: o Senhor passará diante de vocês. As pessoas querem achar uma razão lógica para o agir de Deus. O agir de Deus vai além da nossa lógica. O agir de Deus não é coisa natural. Deus sempre trabalha no sobrenatural, para que a honra e a glória não seja minha nem tua, mas exclusivamente dele. Aleluia. O Senhor destruirá. O povo estaria com a espada na mão, mas era Deus quem ia fazer. É Deus quem ia trabalhar. No versículo 4 diz assim: o Senhor lhes fará como já fez. Veja como é importante nós aprendermos a olhar o passado. Agora o povo está diante do rio Jordão, precisa atravessar para conquistar a terra prometida. E Moisés está dizendo: Deus vai fazer uma coisa maravilhosa para vocês. Mas como Deus é tão extraordinário, ele fala assim: a coisa maravilhosa que ele vai fazer é exatamente como ele já fez. Então o crente sempre tem parâmetro. O crente sempre tem uma história para olhar e dizer: o meu Deus é maravilhoso. Quando você encontra alguém doente, não sei, na fila do mercado, a pessoa começa a reclamar: eu estou com um problema assim. O meu Deus vai te curar. Como? Porque eu já vi Ele curar várias pessoas. Eu já vi Deus curar de AIDS, eu já vi Deus curar de câncer, eu já vi Deus levantar paralíticos da cama. Então temos uma história. O nosso Deus já fez, e como Ele fez, Ele continua fazendo, e ainda fará coisas maravilhosas.
Então, por isso, o crente não tem desculpa de dizer: será que Deus vai fazer? Será que Deus é capaz? Será que Ele pode? Moisés está dizendo: Ele fará como já fez. Fez naquela cidade, fez com aqueles reis, fez com aquela nação. O povo havia saído do Egito, viram as pragas, viram o mar se abrir, viram tantas coisas maravilhosas no deserto, viram um profeta ser comprado, e olharam e tentaram abrir a boca para amaldiçoar, e só saíram assim: como poderei amaldiçoar aqueles a quem Deus já abençoou? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele fará como já fez. Por que você está com medo? Por que você está receoso de avançar? Por que você está tão temeroso de assumir um novo patamar espiritual na sua vida? De assumir responsabilidades ministeriais? Você está olhando para a sua força? Está olhando para a sua condição? E está esquecendo do que Deus já fez? Quantos livramentos? Quantos milagres? Quantas vezes eu já passei quantas vezes por isso, e agora não tem mais saída, agora é o fim. De repente Deus chega e fala: não, eu estou à frente. Então, quando chega a próxima luta, você está tentado a pensar: agora é o fim, mas você lembra: não, da outra vez foi exatamente igual, eu vou esperar mais um pouquinho, porque quem está na frente é o Deus que já fez por mim, e não vai me abandonar agora. Aleluia. Moisés está ensinando que precisa ser forte e corajoso. Agora eu quero que você entenda uma coisa. No Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre poucas pessoas. No caso de Sansão, vinha sobre Sansão, fazia a obra e se retirava. O Espírito Santo vinha sobre profetas, sobre reis, mas eram raras as pessoas que tinham o auxílio do Espírito Santo. Agora nós estamos num momento tão extraordinário chamado tempo da graça. Jesus veio, nasceu, foi crucificado, foi sepultado, ao terceiro dia ressurgiu, aleluia, caminhou 40 dias entre nós e disse: eu estou subindo, porque se eu não subir, o Espírito Santo não vai descer, mas quando eu subir, aleluia, eu já roguei ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo, que vai habitar, que vai morar, que estará todos os dias com vocês, até a consumação do século. Moisés estava falando para um povo que não tinha o Espírito Santo, dizendo: vocês precisam ser forte e corajoso. E agora nós temos habitando em nós o Espírito Santo. Como é que tem crente com coragem de dizer: eu sou fraco, eu estou com medo? Eu sei que por vezes a gente é tentado a isto, mas o Espírito Santo habita em nós. Você é templo, morada do Espírito Santo. Quando vier o medo, quando vier o temor, olhe para o Espírito Santo e diga: não, eu não estou sozinho, o Senhor meu Deus está na minha frente, o Espírito Santo está comigo. Eu vou avançar, eu vou assumir este novo patamar na minha vida, porque o Senhor disse para eu ser forte e corajoso, e eu conto com a ajuda maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Certa feita, o pastor Rubinho ligou para mim e disse: por favor, pega o pai e venha rápido aqui em casa, que tem um rapaz aqui, entrou aqui em casa, está endemoniado na garagem. Chegamos lá, começamos a conversar, o rapaz estava endemoniado, drogado e ainda tinha problema mental. E a gente ora, expulsa, quando saiu o demônio, estava drogado, não tinha controle da mente, o demônio entrava de novo.
E a gente vai, eu falei, meu Deus, como é que nós vamos resolver essa situação agora? Chamar a polícia, fazer o quê? De repente o pastor Fausto deu 2 passos para trás, fechou o olho, eu já fiquei olhando, falei, pastor Fausto fechando o olho para expulsar demônio? A primeira regra que ele ensinou, nunca fecha o olho quando for expulsar demônio, já tira a gravata, né? Os cuidados. Ele foi para trás e começou a falar em línguas, e aquele demônio saiu, o efeito da droga saiu, e aquele rapaz voltou a sã consciência imediatamente. E a gente conversou com aquele rapaz, falamos do amor do Senhor. Isso aqui é ser forte e corajoso. O pastor Fausto viu que não conseguiria fazer do modo tradicional, expulsando, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, ser forte e corajoso. Se a gente tivesse intimidado, ia ligar para a polícia, falar assim, manda o SAMU aqui, manda amarrar essa pessoa e manda lá para o pronto-socorro, lá para o UPA, e vem que dá um jeito nele. É só um exemplo. Quem sabe o problema seja dentro da sua casa. Quem sabe o problema seja com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho. Quem sabe o problema seja no trabalho. São tantas adversidades. Como é que nós vencemos isto? Sendo forte e corajoso. Na vida espiritual não é diferente. Tem uma nova missão. O pastor Fausto, não sei quantos sabem, mas o pastor Fausto foi diagnosticado há 2 anos atrás com Alzheimer. Está com 82 anos de idade. E eu achava que ele ia mais uns 10 anos ainda, por isso que eu falei, era tão bom ficar na sombra, né? O pastor vai tocando, a gente só vai atrás, né, na sombra. Mas de repente, de uma hora para outra, a gente começou a notar algumas coisas. Levamos fazer os exames, começar o tratamento. E de repente, eu me vejo pastoreando a igreja. Senhor Jesus. Eu sempre fazia a oração de Salomão. Senhor, eu não passo de uma criança perto do meu pai. O que eu vou fazer agora, Senhor? Me ensina como conduzir o teu povo. E a palavra do Senhor vinha ao coração. Seja forte e corajoso, porque é o Senhor teu Deus que vai adiante de ti. Então, nos desafios espirituais, nos desafios ministeriais. Aleluia. Seja forte e corajoso, não temas, nem te atemorizes. Muitas vezes nós somos tentados a sermos tomados pelo temor. Atemorizar é o medo excessivo da situação. Hoje, se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, quem sabe estaria assim, né? Não entrem numa crise, agora fugiu, não, é outra ainda. Meu Deus do céu. Síndrome do pânico, né? Cuidado com a síndrome do pânico. Porque a ansiedade, a síndrome do pânico, mas o que, pastor? Depressão. São coisas que as pessoas estão esquecendo de olhar para Deus, de olhar para a força de Deus. Estão olhando para a sua própria força. Estão deixando o medo tomar conta. Nós não estamos falando que isto não é real, nós não estamos falando que isto não é sério, não estamos falando que isto não tem, estamos falando que nós devemos olhar para Deus. É o principal modo de vencermos estas coisas. Eu estava conversando, eu não sabia dessa história, mas a semana passada eu estava conversando com um presbítero da igreja. Hoje é presbítero, mas quando ele chegou na igreja, ele era viciado em drogas, era traficante, e nós começamos um trabalho com ele, e ele foi liberto das drogas, e foi trabalhando na igreja. Hoje ele é um presbítero, e ele falou assim: pastor, eu quero contar uma coisa. Eu tinha síndrome do pânico, eu tinha crise de ansiedade, eu vivia tomando todos os remédios possíveis para tentar me controlar. E eu falei, não, eu preciso olhar para Deus. O Senhor, meu Deus, vai adiante de mim. Ele falou assim: pastor, hoje eu estou liberto.
O remédio ajudava, mas tem os efeitos colaterais. Agora, o que Deus fez na minha vida não tem efeito colateral. Louvado seja o nome do Senhor. Então está dizendo, não deixem ser tomados pelo temor e pelo pânico. Creiam que o Senhor, vosso Deus, está diante de vós. E quando ele diz assim, não temas, nem se atemorizem, ele diz assim, porque o Senhor não deixará. O Senhor não vai desamparar. Que promessa maravilhosa é esta? Quando você começar a se sentir sozinho, lembre-se, o Senhor prometeu que não vai te deixar. Quando você ficar com medo que as coisas vão fugir ao controle, lembre-se que o Senhor não vai te desamparar. Quando vierem os questionamentos, quando vierem as interrogações, lembre-se, o Senhor não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Eu falei aqui sobre o meu acidente, o segundo acidente que eu tive. Quando eu voltei da anestesia, estava tudo branco, e chegou uma mulher perto, eu falei, eu estou no céu. Falou, não, está no hospital ainda. Eu pensei que tinha morrido, estava tudo branco aqui, né? Eu pensei que tinha morrido. Ela falou, não, você está aqui no hospital, está voltando da anestesia, o médico já passa a conversar com você. E o médico chegou, já falecido, o doutor João Carlos Tauschmann, foi um homem muito usado por Deus na minha vida. Ele olhou bem para mim e disse, como é que você está? Eu falei, é o senhor que tem que dizer, não é o senhor que me operou, né? Como é que eu estou? Ele falou, você acredita em milagre? Eu falei, sim, eu acredito, doutor. Porque o meu Deus não me desampara. Ele acabou de usar essas mãos maravilhosas tuas aí para fazer um milagre no meu osso aqui. O médico não gosta que fale de Deus, né? Falei, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo na hora da crise. Depois o médico é coisa triste, né? Ele colocou uma platina aqui. E na primeira semana que eu voltei lá, ele olhou a radiografia e falou assim, está tudo certinho, está tudo bem, e daqui 1 ano a gente opera para tirar tudo. Eu falei, não vai fazer isso, doutor. Eu vou ficar 1 ano pensando que vou operar. E fui para o joelho, falei, Deus, eu não vou operar, não vou operar, não vou operar, não vou operar. O Senhor é poderoso para fazer desaparecer esses parafusos, aí eu não quero. Daí um dia eu fui pregar numa igreja lá próxima a Curitiba. E eu fui orando no carro, sozinho, dirigindo, Senhor, eu não vou operar. Estava chegando já na época, eu falei, Senhor, o médico vai, a próxima vez que aparecer lá, ele vai querer operar, eu não quero operar, Senhor. Então eu terminei de pregar, veio uma irmãzinha, eu era presbítero na época, eu posso dar uma palavra? Pois não. Deus falou assim, pode ficar tranquilo que vai dar tudo bem a cirurgia. Eu não tinha contado para ninguém, a minha batalha era só eu e Deus dentro do carro, e eu e Deus dentro do meu quarto, ninguém sabia. Deus usou aquela irmã porque Deus não nos deixa. Deus nos desampara. Quem sabe se fosse alguém da igreja, a gente ia pensar, né? A pessoa está desconfiada que vai operar, né? Mas Deus usou uma irmãzinha bem de longe, que não conhecia, que nunca tinha me visto, que não sabia de nada, e trouxe a palavra, porque Deus é fiel, Ele não desampara. Ele não abandona nas horas mais difíceis, na hora da tribulação, da angústia, na hora da tempestade, na hora do vento forte, na hora da noite mais escura. O Senhor não te deixa, Ele não te desampara. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Nós podemos até ser infiéis para com Ele, mas Ele jamais será infiel para conosco. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, aleluia. Oh, xarabalabarabacai. Ele é fiel na sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus está dizendo, eu sou fiel na sua vida. Não te deixei, e nem vou te deixar. Oh, aleluia. E assim como Moisés estava conclamando o povo para um novo tempo, hoje, Deus nos conclama, Deus nos chama, Deus nos ordena para sermos fortes e corajosos. E como igreja de Jesus Cristo, conquistarmos o novo de Deus.
Primeiramente, falamos em termos de igreja. Essa igreja vai conquistar no novo tempo. Empunhando a espada. Empunhando a espada. Lembrando e olhando, o deserto foi bom, o deserto foi maravilhoso, o Senhor fez coisas grandes, mas é tempo de avançar, é tempo de ir adiante, é tempo de seguir, oh aleluia, de maneira corajosa e firme, porque é o Senhor Deus quem está na frente. Nós temos o conselho de pastores ali em Campo Largo. Cidadezinha daquele tamanho, tem 200 denominações, Jesus querido, né? Mas eu sempre falo, por falta de igreja, as pessoas não vão ter desculpa de que não entrou no céu. Porque tem igreja, tudo quanto é jeito, quanto é nome, tudo quanto é gosto. E a gente vê igrejas que começam e fecham. Abre uma igreja ali, fecha. Começa outra ali e acaba. Porque não estão na direção do Senhor, não estão na vontade do Senhor. Para uma igreja completar 30 anos não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira, não é uma obra do homem, não é um projeto humano. O Senhor Deus tem que estar na frente. Porque o que não falta é palavra de maldição, dizendo, vai acabar, vai fechar, não vai adiante. Mas o Senhor está dizendo, eu vou adiante. É eu que destruo o inimigo, é eu que abro as portas. Oh, aleluia, não temas, não temas. Continue seguindo, avançando. É o Senhor Deus fiel que está neste lugar. E Ele não vai deixar este lugar e este povo. Aleluia. Traga uma palavra para este povo deste lugar. A partir de hoje, Deus começa um novo tempo nesta igreja. A partir de hoje, Deus começa um novo tempo neste lugar. A partir de hoje, Deus começa um novo tempo neste lugar. A partir de hoje, Deus começa um novo tempo neste lugar. A partir de hoje, Deus começa um novo tempo neste lugar. Oh, aleluia, aleluia. Há um Jordão a ser atravessado. Aleluia. Há almas a serem conquistadas. Oh, aleluia, há obras do inimigo que precisam ser destruídas, e só a igreja tem poder e autoridade para destruir as obras do diabo. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida, vida em abundância. E o Senhor diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, para destruir as obras do diabo. E o Senhor hoje começa um novo tempo neste lugar. Aleluia. Conquistas para este lugar. Eu gostaria que você, mesmo assentado, fechasse os seus olhos.